noite. É um privilégio para mim, mais uma vez, poder participar, não somente dos simpósios puritanos, mas também poder fazer parte deste simpósio como um dos seus palestrantes. É a terceira vez que me concedem essa honra, eu sou muito agradecido, e agora nunca me deram a honra também de falar no primeiro dia, na segunda palestra. Vai ser um desafio. Louvo ao Senhor por esta oportunidade e porque é um ambiente, como nós ouvimos no início, na abertura do simpósio, em que desfrutamos de comunhão, em que somos edificados ricamente pela palavra de Cristo e nós crescemos juntos, ano após ano. E eu rogo ao Senhor que nos conceda ainda muitos outros simpósios e tudo isso para a glória dele. Também eu sempre tenho a oportunidade de indicar livros e a nossa livraria sempre oferece boa literatura. A Reforma, ela sempre avançou por intermédio da literatura também, a pregação da palavra e a publicação de bons livros. E desde aquele tempo esse tem sido um método de ensino, de evangelização reformados. Então, eu queria apresentar um livro da série sobre família, do Cleary, de autoria do pastor Douglas Wilson, o mais recente, Sua Filha em Casamento, Cortejo Bíblico no Mundo Moderno. Esse livro é interessante e eu sou extremamente interessado nele, não preciso nem falar. Mas ele vai tratar os aspectos éticos, à luz da palavra de Deus, do que vem a ser um relacionamento, como ele deve ser iniciado, construído, à luz da palavra, à luz da Bíblia. Então, todos os passos são tomados aqui nesse livro de uma forma muito didática, uma leitura muito, muito boa e sempre com fundamentações escriturísticas. Então, eu quero recomendar com entusiasmo esse livro. Ele vai trabalhar o que é o cortejo bíblico e se existe de fato o que hoje se chama namoro bíblico. Ele vai mostrar isso aí e eu quero incentivá-los a comprar. Agora, a livraria, eles estão fazendo uma promoção, além desse livro, o atual, você tem outros livros da série. Você tem o Reformando o Casamento, você tem o Futuros Homens, mais centralizado, faz parte do script, me disseram. Retira esse aqui, Adriano, só para... Então, irmãos, a promoção do Cleary é se você levar os demais livros da coleção sobre família, Futuros Homens, Reformando o Casamento, o Fidelidade, um livro excelente para os homens, para estudar com os homens da igreja, o Marido Federal, fala sobre o que é um marido pactual à luz da Bíblia, e um livro para as mulheres cristãs, O Fruto de Suas Mãos. Todos esses livros, se você levar a coleção, eles irão sair com um desconto de 50%. Então foi o que me passaram aqui. E se você comprar o livro individual, você vai ter um desconto no livro, mais os 50% se você fizer, se você levar toda a coleção, que eu gostaria de incentivar você a fazer, porque será de grande proveito. Agora vamos para a palestra. Então, a minha palestra, ela tem, na verdade, um objetivo extremamente prático e nós fomos ricamente abençoados com a introdução ao assunto do tema do simpósio para este ano. Então, o que nós vamos fazer hoje? Pastor MacLeod falou como a Bíblia ela analisa a ética e o que é a ética que diz respeito à vida, conduta ou prática dos homens, como eles devem se portar de modo correto, e a verdadeira ética ela se encontra na lei moral de Deus. E nós vimos como o pastor MacLeod mostrou o desenvolvimento da lei moral nos vários períodos da revelação na palavra. E eu vou focar nesta noite com os irmãos, tomando por tema principal o declínio da ética em nossos dias e as suas implicações, usando um dos livros proféticos, ou seja, nós vamos analisar a lei moral em um dos livros proféticos da Bíblia, e vamos perceber como ainda hoje são tão atuais e as suas aplicações são tão oportunas para que nós possamos analisar os tempos em que nós estamos vivendo, os tempos que nós estamos vivenciando hoje, os dias que nós estamos enfrentando hoje, recentemente, quando analisamos ou percebemos a confusão que há e a diferenciação que há no estilo de vida ou conduta dos cristãos e naquilo que diz a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a verdade das Escrituras, quando nós olhamos para o que diz a lei moral de Deus e então voltamos os nossos olhos para a palavra e fazemos uma leitura à luz do que está acontecendo no mundo,
de verdade, nós começamos a nos espantar. Há um verdadeiro declínio em nossos dias do que vem a ser a ética, a vida e a conduta dos cristãos, e nós precisamos então observar a chamada de Deus, as exortações da palavra de Deus, o que o Senhor tem a nos ensinar em nosso tempo. Então eu convido os irmãos para abrirmos a palavra no livro de Malaquias. Nós vamos tomar o livro do profeta Malaquias, especificamente o capítulo de número 2. Malaquias, capítulo de número 2. Nós vamos apenas ler os versículos de 1 a 9. Serei bastante específico, procurando tratar com vocês a respeito do declínio da ética e suas implicações relacionadas ao ministério pastoral ou ao ministério na igreja, no exercício dos ofícios na igreja, especialmente do ofício pastoral, o ofício de presbítero. Malaquias 2, de 1 a 9, assim diz a palavra do Senhor. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então, sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a justiça não se achou nos seus, e a injustiça, não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, em verdade a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e diante de todo o povo, visto que não guardastes os teus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Curvemos a nossa fronte, oremos ao Senhor. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos neste momento as maravilhas da Tua lei. Nós acabamos de ler o Teu santo livro, Senhor. É a Tua palavra é a verdade. Ajuda-nos, Senhor, nesse instante, iluminando a nossa mente e coração para a compreensão da Tua palavra, aplicando no poder do Teu Espírito o que precisamos receber de Ti, nos exortando, desafiando a um viver santo, nos consolando e nos animando numa vida de perseverança na santidade, transformando ao Senhor todo o nosso ser. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos muito de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma palavra introdutória ao livro. Quando nós tomamos o livro do profeta Malaquias, normalmente nos vem à memória aquilo que o livro fala sobre dízimos e ofertas. É comum ouvirmos falar do profeta Malaquias como aquele que é o profeta do dízimo. Mas lembremos o que ouvimos hoje na primeira palestra. Nós conseguimos enxergar, nós conseguimos encontrar a lei moral de Deus aqui também revelada. E é importante notar, é importante lembrar que depois de Malaquias, Deus não falou profeticamente ao seu povo novamente até que João Batista fosse levantado como último grande profeta a preparar os caminhos do Senhor Jesus Cristo. A mensagem de Malaquias, cujo nome significa meu mensageiro,
foi, portanto, a última palavra de Deus para Israel antes da abordagem do reino messiânico. Quando nós olhamos para o livro de Malaquias, nós percebemos que é um livro pequeno, mas ele traz pequenas, mas terríveis advertências ao povo de Deus, somadas a uma gloriosa esperança, caso este povo que lhe pertencia se arrependesse de seus pecados. E quando nós lemos o livro, também percebemos as condições espirituais confrontadas pelo profeta Malaquias no período chamado de pós-exílio, depois do exílio de Jerusalém, são amargamente semelhantes a algumas das nossas. Eis a razão por que nós devemos estudar esse livro ainda hoje. O ministério de Malaquias, ele vai ocorrer então no chamado final do período de restauração. E o que foi que aconteceu nesse período? Aqueles que voltaram para Jerusalém enfrentaram as primeiras dificuldades, porém tinham uma vantagem de uma grande motivação. Eles estavam animados porque estavam retornando para a terra prometida, eles estavam animados porque o Senhor estava cumprindo aquilo que disse por intermédio de seus profetas, e eles então começaram a agir, eles começaram a trabalhar. Empreendimentos foram iniciados e os muros precisavam ser levantados, o templo precisaria ser reconstruído, e eles tomam essa missão, eles recebem essa missão do Senhor, e como diz o livro de Neemias, os homens então lutam, eles estão com uma colher de pedreiro nas mãos, uma espada na outra, em nome do Senhor, pela reconstrução de Jerusalém. Mas conforme os anos se passaram, nós começamos a notar que eles vão sendo tomados de desânimo e de desencorajamento. Eles se acham desiludidos. Parece que o Senhor está demorando a cumprir as promessas. Eles então passam a ser também dominados por um profundo desinteresse. E esse desinteresse não somente dizia respeito à reconstrução daquilo que era externo, mas havia começado ou iniciado em seus corações. Eles agora, espiritualmente, eles estavam mal. Eles estavam experimentando não somente o desinteresse externo, mas isso havia começado interiormente em suas almas. Foi justamente nesse período que chegam homens como Esdras e Neemias à cidade, e eles vão encontrar as condições sociais e espirituais em Jerusalém perigosamente baixas, em declínio. Os muros de Jerusalém ainda demolidos, a vida religiosa pior ainda, o povo estava necessitando de uma urgente reforma. Nos chama a atenção, irmãos, portanto, quando nós olhamos para a palavra do Senhor no livro de Malaquias, e a palavra começa com a sentença do Senhor, por intermédio do profeta Malaquias para o povo de Deus, a ideia do juízo de Deus, do peso da palavra de Deus, porque eles estavam desprezando a sua lei moral, e então o profeta vai atender através da pregação da palavra, as necessidades espirituais do povo pactual de Deus em um período de dificuldades, declínio e de desânimo espirituais. Quando nós lemos o livro de Malaquias, e nós podemos fazer isso de uma forma inteligente, quando estudamos a Bíblia em seu contexto, tomando Esdras, Neemias e também Malaquias, juntando esses livros, nós chegamos a uma conclusão muito triste, ela é desalentadora. A lista de problemas, quando nós relacionamos esses livros, porque eles tratam de um mesmo período da história do povo de Deus, trazem para nós características de um tempo muito triste. Por exemplo, havia apatia espiritual, a corrupção do sacerdócio, que seria então desencadeada através da corrupção nas outras áreas da sociedade israelita, ou seja, começava da religião, ou começando da religião, as outras áreas então passaram a ser atingidas, degeneração na adoração, retenção dos dízimos e ofertas, quebra do Shabá, para eles não havia mais importância guardar o descanso do Senhor, cinismo da parte deles, falta de discriminação moral, eles já não estavam preocupados com vida e conduta corretas diante do Senhor, desconsideração da lei de Deus no tocante ao casamento. Nós vamos perceber isso a começar dos sacerdotes,
estavam abandonando suas esposas e tomando outras esposas mais novas e se casando, e a injustiça social. Todas estas situações, elas começaram porque o povo de Deus se esqueceu de tudo aquilo que o Senhor havia feito no passado. Então, contra esses pecados, meus amados irmãos, Malaquias é levantado pelo Senhor como um profeta. Ele vai então proclamar a verdade de Deus, ele vai anunciar a sua santa lei, e ele então vai fazer as seguintes afirmações. Por exemplo, o Senhor vem para purgar e purificar o seu povo. Número 2, o dia da vinda do Senhor consumirá como uma fornalha que vai deixar os ímpios. Nem raiz e nem ramo irão sobrar. Terceiro e último lugar, mas isso também seria um dia de bênção, anunciaria o profeta Malaquias, para o remanescente justo. O livro não somente traz uma palavra dura em um período de tristeza, de declínio moral e espiritual no meio do povo de Deus, mas traz uma palavra de esperança. No final do livro há uma informação importante. Quando o Dr. Joel Bick fala a respeito da oração em seu livro, ele diz que, ou citando essa passagem, ele vai mostrar que ali o Senhor está escutando o clamor, o fervor em oração do remanescente. E ele está anotando tudo aquilo. A ideia é, o Senhor estava escutando tudo aquilo. O Dr. Bick vai usar a linguagem de que era como se o Senhor tivesse um caderninho de anotações, anotando cada pedido, cada súplica daqueles que ainda oravam por uma restauração. Então, o livro trata de todos esses assuntos. Mas observem que no seu começo, ou ainda no princípio, ele vai mostrar que o ministério pastoral, naqueles dias, representado pelos sacerdotes, não estava funcionando bem. O ofício naquele tempo, segundo o capítulo de número 2, tinha a função de mediação entre Deus e o povo. Os sacerdotes foram separados desde o princípio para isso. Eles ficavam entre a ira justa de Deus e o julgamento merecedor do povo e faziam essa mediação, intercedendo pelo povo em obediência à lei do Senhor. Eles então ofereciam sacrifícios e também ensinavam e proclamavam a sua santa lei. Sacrifícios expiatórios então eram ofertados ao Senhor para aplacar a sua ira, e ao mesmo tempo eles oravam intercedendo pelo povo de Deus. Mas o que foi que ocorreu? De acordo com tudo aquilo que nós vimos introdutoriamente, à luz do capítulo 2, versículos de 1 a 9, que vocês acompanharam comigo, o ofício descrito não estava sendo feito da forma fiel, não estava sendo executado de forma fiel. Ele deveria apontar para o próprio Cristo. Ele deveria ser um modelo daquele que então na cruz culminaria tudo aquilo que significou o sacerdócio no passado. Porque na cruz o Senhor Jesus Cristo, satisfazendo a ira de Deus e morrendo pelos pecados do seu povo, então seria a culminância, apontando para o passado e dizendo: todos aqueles homens pela fé faziam isso na esperança de que um dia o supremo sacerdote viria, o supremo e fiel sacerdote das nossas almas. Mas a verdade, meus amados irmãos, é que nada daquilo estava funcionando. Nada daquilo andava bem. E quando nós tomamos, irmãos, então, essa realidade e procuramos aplicá-la para os nossos dias, a igreja hoje não tem mais necessidade de sacerdotes, ou de uma família sacerdotal, ou de parte do povo separado para isso. Mas funções específicas que ainda são utilizadas na igreja ou aplicadas na igreja, elas estavam ligadas àquele tempo. Não a dos sacrifícios, não a da intercessão. A Escritura do Novo Testamento vai nos dizer, então, que agora em Cristo nós somos sacerdócio real, todos temos acesso ao Senhor pela mediação do único e perfeito sacerdote, Jesus. Mas ensino e instrução, a pregação, o falar e o aplicar a lei moral de Deus. Essas verdades, como ouvimos hoje na primeira palestra, permaneceram, são contínuas, não foram abrogadas, não devem ser esquecidas ou abandonadas. De forma que quando nós olhamos a igreja hoje como um todo, ela ainda tem responsabilidades sacerdotais.
Ela oferece sacrifícios como fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Mas também ela precisa de instrução. E essa instrução, que para o passado, ou para o povo de Deus no passado, significava um trabalho de um fiel sacerdote, nos nossos dias, então, significa o trabalho de presbíteros fiéis, de ministros fiéis, de pastores que instruam e que conduzam o povo de Deus na instrução ou no ensino e aplicação da lei do Senhor, conduzam o povo na adoração a Cristo Jesus. E é importante, irmãos, também lembrarmos o seguinte: embora não sejam chamados sacerdotes hoje, nós temos esse claro paralelo entre sacerdotes e pastores, ou sacerdotes e oficiais presbíteros. Eles, então, cumprem ainda hoje, de certo modo, essa função de liderança, de condução, instrução e ensino, de supervisão espiritual. Cristo confiou a contínua educação e desenvolvimento de sua igreja a esses homens, que devem equipar os santos para a obra do ministério. Temos essa instrução, por exemplo, em Efésios capítulo 4. Mas observem que quando nós olhamos a advertência de Malaquias no capítulo 2 e tentamos entendê-la aplicando para o nosso próprio tempo, nós notamos que aqueles que estão envolvidos com a supervisão espiritual da igreja nos dias atuais, por vezes, cometem os mesmos pecados que aqueles homens também cometeram. Em certo sentido, eu estou aqui nesta noite não somente falando para os meus colegas pastores e presbíteros, mas também para mim. Estou procurando encorajar-me à medida em que leio e tento expor a Escritura, e faço isso também para os irmãos no temor do Senhor. E observem, mesmo assim, toda a igreja aqui presente precisa observar estas duas particularidades que nós podemos aqui extrair de Malaquias. Primeiro, nós devemos procurar manter nossos pastores e presbíteros em alto padrão no que diz respeito ao ensino e instrução da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? O chamado de Deus, afirmado pela igreja, em conformidade com a palavra, de apacentar o rebanho de Deus, não pode ser realizado por qualquer pessoa, não pode ser realizado casualmente. Se Deus então entrega à sua igreja a palavra e a instrução e essa liderança ainda é permanente, que oficiais agora chamados presbíteros são os que conduzem a igreja em adoração, instrução, ensino, os seus ministros são os pregadores e ministram sacramentos. Nós precisamos ter isso em alta conta, em alto padrão, segundo a palavra de Deus. Não pode ser realizado de qualquer forma. Segundo lugar, mas também precisamos manter estes padrões, tendo a visão de que devemos investir com sério estudo, com séria aplicação das verdades da palavra de Deus, observando as responsabilidades que temos para com o futuro da igreja. Nós precisamos observar essa passagem e notar como Deus pode ser desonrado pelo ministério de homens que não estão comprometidos em viver segundo a regra para o reto viver cristão, que é a lei de Deus. A lei de Deus não somente tem a função de conduzir o pecador a Cristo, como ouvimos hoje, mas ela continua sendo a regra para a sua vida. Nós precisamos então, meus amados irmãos, observar. É possível ainda hoje, é possível que o nosso Deus seja desonrado pelo ministério de homens que não estão caminhando bem, e o que Deus exige deles pode não vir a ser cumprido, porque estes não têm o temor do Senhor. Então, como Deus pode ser desonrado pelo ministério? Observem, capítulo 2 do livro de Malaquias. Nos versículos de 1 a 9, que nós acabamos de ler, nós notamos que estes homens, eles podem fazer isso quando não desejam ouvir a palavra de Deus. O versículo de número 2 diz: se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração.
Veja que nós deveríamos observar ou compreender esta passagem e notar que tais homens devem perseguir cada vez mais, com um desejo santo, a glória de Deus. Devem perseguir ainda mais pelo estudo sério da Escritura, compreender a palavra de Deus, a vontade de Deus, e então transmiti-la para o povo, transmiti-la para a igreja. Mas a situação nos dias de Malaquias é que aqueles homens não estavam interessados em escutar. Eles estavam com um problema. Eles estavam pecando contra o Senhor. E este problema ou pecado, transgressão da lei de Deus, começa quando não se deseja ouvir a palavra do Senhor. Um grande perigo para o ministério pastoral é que a voz de Deus nas Escrituras pode ser abafada por outras vozes. Quando a igreja se esquece de caminhar segundo os padrões morais determinados pelo Senhor em sua lei, as outras vozes que surgem, elas passam a ser ouvidas. Não é sem razão, meus amados irmãos, que tem nos entristecido a quantidade de escândalos em nossos dias. Nós cada vez mais nos surpreendemos com igrejas outrora firmes na palavra e firmes em suas confissões históricas, abrindo agora precedentes jamais imaginados. Ordenação de homossexuais ao ministério. Hoje, recentemente, nós temos acompanhado o declínio da igreja-mãe no Brasil, a Igreja Presbiteriana da América, a primeira, chamada PSUEC, recentemente ordenou o primeiro-ministro não binário. Talvez você não saiba o que é isso. Existe agora essa categoria. Ele diz que não sabe se é homem ou se é mulher. E foi ordenado ministro da palavra e dos sacramentos em uma igreja que deveria proclamar a lei de Deus. Que diz que o Senhor fez homem e mulher. Os fez para a sua glória. Que qualquer relação contrária a isso é abominável aos olhos do Senhor. Mas nós também temos percebido, irmãos, tantas outras situações tristes, abusos sexuais cometidos por religiosos, homens escravizados pela pornografia e com envolvimentos terríveis, muitas vezes até abusando de menores, não somente de mulheres, mas também de menores. O que nós observamos ou percebemos, irmãos, em nosso tempo, é que quanto mais os homens se afastam da palavra do Senhor, as vozes dos nossos dias, fruto da força cultural do nosso tempo, elas começam a ganhar espaço. Eu estou trazendo para vocês exemplos mais fortes, ou exemplos mais assustadores, vamos dizer assim, mais terríveis. Mas o que dizer do que nós temos percebido hoje no moderno movimento evangélico brasileiro? Nos envergonha dizer que o maior número de rádios piratas no Brasil são evangélicas. Ou que dentre aqueles que estão envolvidos com as situações mais sórdidas de corrupção na política, por vezes são evangélicos. Nos assusta até mesmo como a ética do dia a dia, na vida das pessoas mais simples, que se dizem cristãs ou confessam que são cristãs, tem sido testemunhada. Não faz muito tempo, minha esposa foi ao salão ajeitar o cabelo. A senhora cabeleireira se diz evangélica e então contou assustada algo que nem ela conseguiu acreditar. E na denominação que ela frequenta, não há tanta preocupação assim com o ensino ou com a pregação da palavra de Deus. Pois bem, ela disse que uma de suas clientes havia quebrado o seu smartphone. E ela então estava orando ao Senhor pela possibilidade de comprar outro smartphone. E ela disse então que um dia, no centro da cidade, atrás de um senhor, ela viu o smartphone dele cair no chão. Ela percebeu que ele não voltou para buscar. E ela então disse: Deus respondeu a minha oração. Ela pegou o smartphone e ela levou para casa. E então a senhora cabeleireira, que também se diz evangélica, disse: mas irmã, ela não conseguiu lembrar o mandamento, não furtarás, mas ela diz, a palavra de Deus diz que isso não é certo. Mas ela disse: foi resposta de oração. É o antinomianismo dos nossos dias,
através de diversas formas, por meio de diversas vozes. Tristemente, irmãos, na minha própria denominação vivencio isso. E não estou sendo antiético em dizer, porque isso é público. Eu tenho casos de ministros em meu estado que já estão no 3º casamento sem nenhuma justificativa. E isso se espalha por onde nós andamos. Os homens perderam o norte e as justificativas são muitas. Os homens perderam o valor da palavra de Deus e as justificativas são enormes e inúmeras. Mas observem o que certa vez John Owen disse. Ele nos lembra em sua famosa obra, no volume 6, parágrafo 12. Não há o melhor santo no mundo que venha a abandonar este dever, e ele está falando da mortificação diária do pecado, que não venha a cair em tantos pecados malditos como qualquer outro de sua espécie. John Owen disse certa vez, falando sobre a mortificação do pecado: não há o homem mais santo no mundo que, abandonando o dever de uma das partes práticas da santificação, que é fazer morrer o velho homem, que se esqueça disso, que abandone isso, que não venha fazer coisas piores e mais terríveis. Nós vivemos, irmãos, então, dias difíceis, e tudo isso começa, por isso a importância de observar que o declínio da ética dos nossos dias, ela se inicia quando os próprios líderes, eles abrem mão de viver segundo o temor do Senhor, eles abrem mão de proclamar a verdade do Senhor, e isso começa no coração, quando eles desejam não ouvir mais a palavra de Deus. Mas no versículo 2 ainda diz que é quando falta centralidade na vida e em seu ministério, da pessoa e da glória do nosso Deus. Honrar, a palavra honra significa glória. E quando nós olhamos o versículo de número 2, a instrução ou a exortação, melhor falando, do profeta é: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, ou seja, dar glória ao meu nome, então o Senhor diz: eu vou enviar sobre vocês a maldição e vou amaldiçoar as suas bênçãos. O que muitos pensam do ministério hoje? De que é apenas um emprego. A rotatividade de pastores em nosso país, ela é muito grande. Ministros não conseguem perseverar em suas congregações por mais de 2 ou 3 anos. Isso é fato. Muitos pensam que a pregação é apenas um exercício acadêmico. Falta-lhes poder, amor e paixão pelas almas perdidas e um sentimento santo de que está na presença de Deus e proclamando a glória de Deus. A instrução se torna mera formalidade. Eu vou apenas apresentar uma performance. Eu apenas vou apresentar que tenho conhecimentos. E não existe paixão pela glória de Deus em vidas que estão secas e que não amam viver segundo a lei do Senhor. O salmista disse: quanto amo a tua lei. Ela é a minha meditação dia e noite. Faltava então para eles esta vida e ministérios centrados na glória de Deus. Mas também eles não estavam andando nos caminhos do Senhor. Observem o versículo 8, a parte A. O profeta os exorta: mas vós vos tendes desviado do caminho. E consequentemente, observem, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. O apóstolo Paulo instruiu a Timóteo para que ele desse atenção em sua caminhada e doutrina quanto ao perigo de se tornar apenas um profissional, de meramente falar. Aqueles homens, nos dias de Malaquias, eles estavam andando de acordo com seus próprios caminhos. Eles não estavam andando segundo os caminhos do Senhor, as veredas da justiça. E, portanto, eles haviam se desviado, diz o versículo 8. Eles haviam rejeitado a palavra de Deus e, portanto, estavam instruindo os crentes segundo aquilo que eles acreditavam ser verdade, segundo a estutícia de seus próprios corações. Eles, então, não ensinavam corretamente as verdades da lei do Senhor. Está aí a segunda parte. Porque eles estavam fazendo isso, estavam levando muitos a tropeçar, versículo 8, e eles estavam violando a aliança de Levi
diz o Senhor dos Exércitos. Esse termo, irmãos, recorrente no livro de Malaquias, Senhor dos Exércitos, é um dos nomes do nosso precioso Deus, que revelam a sua força, o seu poder, de que Ele também é um Deus de juízo e justiça. Quando nós comparamos Malaquias 2 com as promessas e também as maldições de Deuteronômio 28, nós percebemos que elas são reais. Que se nós não nos arrependermos e voltarmos os nossos olhos para o Senhor, se não nos arrependermos dos nossos pecados e clamarmos pelo perdão do Senhor, nós então sofreremos as maldições do pacto. E o que é que fazia um levita? Ele recebia o povo e os sacrifícios, ele dirigia os cultos e, importante informar, eles instruíam o povo na lei do Senhor. Como é que eles estavam agindo? Eles estavam sendo preguiçosos e pecavam então porque não queriam trabalhar. Eles estavam pecando porque estavam sendo indiferentes para com a vontade de Deus e os mandamentos de Deus. E esses passos, irmãos, conduzem os homens à corrupção. Consequentemente, eles se tornaram corruptos. Malaquias vai mostrar de várias formas como essa corrupção tomou conta do coração dos pastores e, consequentemente, dos príncipes e também dos líderes das famílias e de todo o povo. Então, eles não estavam andando nos caminhos de Deus, portanto, eles não estavam ensinando corretamente as verdades da palavra de Deus, e este é, de fato, o dano maior para uma igreja. O que seria mais devastador para a igreja, o que seria mais danoso para o povo de Deus do que a falha moral de um ministro, é a negligência deste para com a proclamação da verdade. Se o primeiro é terrível, o segundo é ainda mais terrível. Então, ele começa a negligenciar a verdade porque ele também não quer ouvi-la, ele não deseja proclamá-la, ele não quer isso para ele, e certamente também ele não vai desejar isso para o povo. Observem, muito mais devastador para a igreja a longo prazo é o abandono ou a deserção doutrinária de milhares de pastores, distanciando-se da autoridade e suficiência das Escrituras e correndo para bem longe das verdades bíblicas. É de tremer, irmãos, o que nós temos percebido hoje. É de nos fazer chorar o que nós temos notado hoje. Nós não podemos negar o fato de que Deus tem levantado muitos e muitos servos fiéis ainda hoje, o seu remanescente para a proclamação do Evangelho. Mas quantos hoje, quantos não têm caminhado, ensinado, instruído o povo de Deus, pregado a palavra de Deus, sem negar a autoridade das Escrituras, mas ensinando, pregando, organizando seus ministérios, desenvolvendo empreendimentos evangelísticos, como se a Escritura não fosse suficiente. É a mensagem cheia de psicologia, é o culto segundo a vontade dos homens, são estratégias que não são ponderadas à luz da palavra de Deus, é uma vida sem piedade, sem testemunho e sem ação. Meus amados, eu sei que o que vou dizer é até um pouco chocante para nós. Mas o que a igreja brasileira precisa não é de reforma da Previdência. A igreja precisa é da reforma proposta pelo livro de Malaquias. Se essa reforma ela não descer do céu como um santo avivamento do Senhor, tomando o coração de seus ministros, inflamando os seus corações para a proclamação do Evangelho, transformando-os em pregadores poderosos e destemidos da verdade da cruz, não há reforma da Previdência que mude a situação ética e moral da nossa nação. Não há. Eu não estou negando a sua importância, por favor me entendam. Eu não estou negando que esses são os passos e caminhos necessários para que a nossa sociedade se desenvolva. Eu não quero negar essas coisas. Mas tem me espantado, meus amados irmãos, tem sido um problema na minha congregação.
Pessoas estão deixando o dia do Senhor para ir protestar pela reforma da Previdência. Estão abandonando o culto ao Senhor solene. Estão deixando de ouvir o Senhor. E estão depositando as suas esperanças em um homem. Quem é Paulo Guedes? Quem é? Nos espanta isso. Mas nós deveríamos parar e pensar: quem deve vir primeiro? Às vezes nós pensamos que conservadorismo é Bíblia. Não necessariamente. Nós ouvimos hoje o pastor MacLeod falar: nem toda ética ela é bíblica. Nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos entender que, como cristãos, temos um papel muito importante para a transformação da sociedade, atendendo a ordem de fazer discípulos de todas as nações, mas podemos correr o risco de fugir de um demônio. O que o marxismo ensina, ou o comunismo em essência, é que o Estado é Deus e o Estado vai nos redimir. Mas as formas de conservadorismo ensinadas hoje, elas têm mostrado que um homem pode fazer tudo isso por nós. Ele pode nos salvar, ele pode nos redimir, ele pode ser o Senhor do nosso país, ele pode transformar a nossa nação. Só Cristo pode fazer isso. Só o Senhor das nações pode realizar tal obra. Eu repito, reforço, a reforma que nós necessitamos não é a reforma da Previdência. Eu fico triste quando vejo muitos pastores, até mesmo amigos meus, eles deixam domingo, o dia do Senhor, e aí, repito, e bato na mesma tecla, não negam a autoridade das Escrituras, são fiéis, pregam o Evangelho, expõem as Escrituras, mas aí negam. Quando a Escritura diz: lembra do dia de sábado para o santificar. Nós temos o dia de descanso, não deveríamos abrir mão disso por nada. Mas é protesto, pastor, isso é exceção, o senhor está sendo radical demais, vá para lá com o seu legalismo. É nesse momento que a gente se esquece de que, em primeiro lugar, o Senhor, depois as demais coisas, qualquer reforma que venha. Mas a principal, a reforma que vem da parte da proclamação do Evangelho, jamais poderia ser rejeitada. Às vezes, o declínio ético ou de conduta está tão perto de nós reformados que nós nos esquecemos. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos para essa realidade. Havia uma falha também, irmãos, versículo 8, observem, em manter o chamado de Deus e a afirmação da igreja, ou seja, a confissão da igreja de que eles estavam ali para servir ao Senhor e ao seu povo. O profeta vai dizer no final do versículo 8, que eles haviam violado a aliança de Levi. Diz o Senhor dos Exércitos: vocês violaram a aliança de Levi. Então, eles precisavam cumprir o pacto que fizeram. Se os ministros ou os presbíteros não são fiéis no cumprimento dos seus votos, a igreja então declinará, porque estes não serão fiéis, consequentemente o povo será conduzido ao erro. Irá fraquejar, não irá permanecer seguro. É como um líder de família, um chefe de família, ele é o responsável por pastorear a sua casa. Se ele é negligente quanto a isso, não espere coisa boa. Se ele falha com respeito à condução pactual de sua família, esposa e filhos, não espere que os seus filhos amem o dia do Senhor. Se eles não desejam ir à casa de Deus, se eles não têm a disposição de levantar-se com a sua família para adorar o Senhor, mas trocam esse dia por qualquer outra coisa, não esperem que os seus filhos depois amem servir a Cristo. Eles então estavam falhando quanto ao seu chamado e vocação, eles estavam sendo egoístas, eles estavam buscando uma vida centrada neles mesmos, eles não estavam ensinando e oficiando o culto ao Senhor. Mas eles também estavam falhando, irmãos, em proclamar a palavra de Deus. Vejam o versículo de número 9. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, e vos mostrastes parciais, não aplicardes a lei. Eles estavam pecando, não somente porque não estavam sustentando o seu chamado e afirmação perante a igreja, a sua vocação,
não andavam nos caminhos do Senhor, não ensinavam corretamente as verdades da palavra de Deus e também eles estavam proclamando a palavra de Deus de forma parcial. Vejam a expressão no final. Eles estavam se mostrando parciais, diz o final do versículo 9, no aplicar a lei de Deus. Eles estavam tendo medo de dizer verdades, ou de dizer a verdade. Eles estavam tendo medo de perder o favor dos homens. Você pode ser um ministro ou um presbítero que crê no Senhor, que ama a palavra de Deus, mas que tem dificuldades em aplicar a lei do Senhor nos momentos necessários. Esse é um chamado para que nós também sejamos corajosos. Veja que aqui está o problema da parcialidade, meus amados irmãos, quando ele é jogado para a multidão, quando ele se torna um apelo para aqueles que podem engrandecer ainda mais o ministro ou um conselho de presbíteros, os líderes. A grande tentação de ministros ainda hoje é que se eles falarem algo desfavorável aos homens, isso pode custar o seu salário, isso pode custar a sua posição, isso pode fazer com que eles percam o seu status. Mas ainda permanece sendo uma demanda de Deus que toda a verdade do Evangelho ela seja proclamada. O Senhor estava disposto a amaldiçoá-los. O Senhor já estava reprovando, segundo o versículo 3, mas também a sua descendência. O Senhor atiraria excremento, fezes, nos rostos daqueles sacerdotes. O excremento dos sacrifícios que deveria ser lançado fora do arraial ou fora da presença santa do Senhor, o Senhor agora iria levá-los para junto desses excrementos e ia passar aquela sujeira em seus rostos. Porque era isso que eles estavam fazendo com a lei de Deus. Era isso que eles estavam fazendo com a palavra do Senhor. Qual é a resposta então da parte de Deus, para a gente concluir? Primeiro, Deus é quem pronuncia a sua bênção, e porque eles estavam caminhando em desobediência, esta bênção ela foi invertida. Observem de novo o versículo de número 2. Se vocês não ouvirem, se não propuserem em seus corações dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Os sacerdotes tinham a responsabilidade de abençoar a congregação com a bênção araônica. O Senhor diz agora que em juízo iria inverter essa bênção. Ele diz, eu vou enviar sobre vocês maldição. Eu vou amaldiçoar as bênçãos de vocês. Ele vai repreender seus filhos, no versículo de número 3. A palavra aqui pode significar descendente, como nós temos aqui em nossa tradução. Mas aí ela também pode ser agravada porque significa semente, de modo que até mesmo a descendência, mas também tudo aquilo que envolvia prosperidade para eles iria acabar. Eles não iriam prosperar, eles não iriam crescer. Então, eles dependiam do Senhor para tudo e eles estavam agora se esquecendo do Senhor como se Ele não significasse nada. Ele então diz, eu vou tratar vocês do jeito que vocês querem, e eu vou trazer juízo sobre vocês. Vocês estão me desonrando, eu também irei desonrá-los. E ele faria isso publicamente. Observem a parte B do versículo 3, que eu já citei para vocês. Eu vou contaminar a pureza de seu sacerdócio, em outra linguagem. Por seus próprios sacrifícios impuros, o capítulo 1 vai nos lembrar, eles estavam fazendo sacrifícios de qualquer jeito. E imaginem hoje, irmãos, quando nós não seguimos ou vivemos segundo a lei de Deus, se não amamos a palavra de Deus, se não procuramos aplicá-la em todas as áreas da nossa vida, inclusive a principal delas, o nosso culto ao Senhor. É como se nós estivéssemos sujando ou maculando tudo aquilo que para o Senhor é puro e santo. O Senhor então diz, eu vou jogar excremento no rosto de vocês. Excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. A pureza do sacerdócio daqueles homens seria contaminada por seus próprios sacrifícios impuros. Eles seriam então maculados, assim porque eles não estavam desejando vidas puras e santas, eles estavam desprezando os mandamentos do Senhor.
E Deus continuaria seu trabalho sem eles. Isso aqui é uma importante verdade para nós nesta noite, irmãos. Observem o versículo de número 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Não há verdade, irmãos, mais clara e nítida na Sagrada Escritura. Deus não precisa de ninguém. Ele não precisa de nenhum de nós. Ele mostrou isso para aqueles sacerdotes, para aqueles ministros infiéis. Ele continuaria o seu trabalho sem eles. Ele mesmo disse: vocês estão agora fora de cena. E de fato isso iria acontecer, mas o trabalho do Senhor iria prosseguir. O remanescente fiel seria mencionado no final do capítulo de número 3. O Senhor prosseguiria e a sua igreja iria prevalecer, não obstante a quantidade de líderes escandalosos na história. Isso entristece, envergonha, faz com que a igreja fique desanimada, mas a promessa dada pelo Senhor aqui também é importante em meio à crise. Se a igreja pertence a Cristo, nós precisamos abraçar a sua promessa. As portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. A igreja sempre sobreviverá, porque a igreja pertence ao Senhor e porque o Senhor não depende do nosso trabalho. Nós precisamos servi-lo, de fato, com um coração cheio de gratidão, porque não merecíamos estar aqui, mas também cheio de temor, porque é com temor e tremor que Ele nos convida a servi-lo e a adorá-lo. E Deus então faria com que esses fossem rejeitados pelo povo, e esse é o destino de todos os ministros infiéis. O versículo 9 diz: por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Deus então iria continuar o trabalho sem eles e também iria rejeitá-los por sua infidelidade. Pensem comigo, meus amados irmãos, Deus exige muita coisa de nós no ministério. A questão de honrar e glorificar a Deus está vinculada às suas exigências sobre o ministério. E aí nós entendemos como Ele exige isso de nós, como Ele deve ser honrado através do exercício fiel do nosso presbiterato, do ministério pastoral, do ensino, da instrução, da proclamação do Evangelho. Versículos 6 e 7, verdadeira instrução. É assim que nós honramos a vocação que o Senhor nos confiou. Os versículos 6 e 7 diz: a verdadeira instrução esteve na sua boca. Versículo 7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução. As exortações finais para nós, portanto, nesta noite guardemos a verdade, e isso significa caminhar segundo a lei de Deus. Não desprezemos a verdade, mas a dispensemos no sentido de um bom despenseiro, distribuamos a verdade. Nós recebemos e entregamos. Nós somos alimentados e alimentamos. E finalmente, caminhemos verdadeiramente com o nosso Deus. Veja que John Owen, o príncipe dos puritanos, falando muito sobre esse assunto, disse tantas coisas, tantas verdades preciosas à luz da palavra. Dentre elas, ele nos lembra a respeito da caminhada verdadeira com Deus. John Owen escreveu: o vigor, o poder e o conforto de nossa vida espiritual dependem da mortificação das ações da carne. E então, a famosa frase dele: esteja matando o pecado, ou ele estará matando você. Nós devemos guardar a verdade, devemos espalhar a verdade, nós devemos caminhar na verdade com o nosso Deus. Nós precisamos receber isso, irmãos, hoje, com urgência. O declínio da ética nos dias atuais e as suas implicações, eu apenas mostrei como tudo começa a partir de ministérios negligentes e infiéis. Esse declínio ele pode ser superado, esse declínio ele pode ser vencido quando nós investirmos em oração
e trabalho sério no fortalecimento, na edificação das igrejas, na boa formação de seus líderes, na preparação dos futuros líderes. E certamente nós notaremos uma formação ou uma igreja brasileira muito melhor ou diferente do que nós temos visto hoje. Eu não sei vocês, mas o que eu tenho percebido, e muita coisa eu sei, foi intervenção do nosso Deus, porque os rumos que o nosso país estavam tomando, eles eram terríveis. Mas eu não sei se vocês ficam preocupados, assim como eu fico, quando eu vejo quem são os evangélicos que estão lá em evidência, nos representando. Porque, por mais que nós digamos assim, não nos representam como evangélicos, e muitos deles líderes. E nós olhamos tantas coisas toscas. Nós olhamos, por exemplo, ministérios femininos ou mulheres se apresentando como pastoras e líderes, quando isso nunca foi ensinado como vida e conduta e prática na igreja de Deus. Nós estamos vendo homens que se apresentam como líderes do povo de Deus no Brasil e que são falsos profetas. Eu não sei se vocês têm se preocupado com isso, mas o investimento que nós precisamos fazer por reforma, irmãos, é muito maior do que nós imaginamos. É muito maior do que nós podemos mensurar. A transformação que nós vemos na história de nações que experimentaram de fato o que a reforma traz, quando o evangelho é pregado e a lei de Deus passa a ser amada e a nação então é transformada, é algo que ainda eu oro ao Senhor, a nossa nação venha um dia experimentar. Isso vai trazer mudanças significativas, primeiro na igreja, senão não funciona, consequentemente na família, educação, vai ser um tema para depois, e consequentemente nos governos ou políticas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos desperte, que Deus nos mostre por sua palavra nesta noite a urgência do que nós acabamos de ouvir, e que a fidelidade a Cristo, ela envolve um preço, mas esse preço é honrado e abençoado por aquele que diz que nós devemos amá-lo acima de tudo, que devemos tomar a nossa cruz e segui-lo.